Nós vamos passar a ministração da palavra e eu quero que você abra, por favor, a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 2, e eu quero ler com vocês do versículo 1 até o versículo 11. Esse texto vai ser não apenas o nosso ponto de partida, vai ser o nosso trilho de reflexão e de aplicação prática da palavra de Deus essa noite. Evangelho de João, capítulo 2, de 1 a 11. Eu vou ler hoje na Almeida, revista e atualizada. O texto diz assim: 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhes disse: enchei de água as talhas, e eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este, deu Jesus princípio aos seus sinais em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Meu Deus, nós oramos no nome poderoso de Jesus Cristo, suplicando não apenas a inspiração do alto, o mover do Teu Espírito Santo nesse ambiente, que nos leve não apenas a capacidade de entender a Tua palavra, além da razão, com entendimento espiritual, mas também, ó Deus, que seja um ambiente de aplicação prática pela ação do Senhor no nosso íntimo, de despertamento da fé, que seja um ambiente não apenas da ativação da fé, mas dos milagres que ela nos permite acessar. Nós oramos por um ambiente, ó Deus, onde de fato possamos sair daqui não apenas com a certeza do Teu toque, mas com uma forte disposição, determinação de corresponder com o Senhor e andar e viver à luz da Tua palavra. Nós oramos declarando a nossa confiança, dependência no Senhor, e nos antecipamos em Te dar glória, honra e louvor pela certeza de tudo aquilo que o Senhor fará. Bendito seja o Teu nome, nós oramos no nome de Jesus. Amém. Bom, há quase 30 anos atrás, Deus me deu essa palavra que eu vou compartilhar com vocês. Ela tem sido um marco na minha vida, um divisor de águas, não apenas na minha vida familiar, pessoal, no nosso ministério com famílias. Mas antes de compartilhar o que Deus me fez entender nesse texto bíblico, eu gostaria de começar pelo começo, como Deus nos levou a esse entendimento. Então, isso foi em dezembro de 1995. No início de novembro, Kelly e eu tínhamos nos casados, e isso deve ter acontecido logo depois da metade de dezembro. Ou seja, a gente tinha apenas 1 mês e meio de casado. Eu estava nos meus primeiros anos do ministério pastoral, sem muita experiência como pastor, e menos ainda como casado. Só tinha 1 mês e meio de casado. Mas Kelly e eu fomos, na época morávamos em Guarapuava, fomos almoçar com uma família da igreja. Muitas vezes as pessoas nos convidam para almoçar para ganhar um atendimento pastoral junto. Naquele dia, era apenas para ser um tempo de comunhão, para estarmos juntos. E, embora nada havia sido planejado, no momento em que chegamos para o almoço, uma situação acabou vindo à tona em relação àquele casal. Nós descobrimos que ele estava vivendo de fachada há muito tempo, que aquele casamento estava falido, acabado. Havia não apenas adultérios múltiplos dos dois lados, as brigas estavam partindo para uma situação assim que já começava, fisicamente falando, a ser perigosa. E eu lembro que a gente talvez não chegou nem a comer. A conversa começou ali logo depois do meio-dia, e quando nós finalmente voltamos para casa, fizemos isso, porque no dia seguinte tínhamos uma viagem pela manhã, não tinha como estender, já era meia-noite. Quando aquela confusão surgiu, nós ficamos tão preocupados que a gente não tinha coragem de ir embora da casa do casal e deixá-los. A gente pensou: eles vão se matar. Quando a gente finalmente foi dormir, fomos para casa, Kelly e eu, pesarosos, preocupados com aquele casal,
falando para eles, vocês vão viajar com a gente amanhã. A gente estava indo para o norte do Paraná, sairíamos de Guarapuava para Cornélio Procópio, para fazer o casamento do nosso Marcelo Bonfim e a Josi. Né? Eles casaram um mês e pouco depois da gente e já éramos amigos e estávamos indo para a cidade deles fazer esse casamento. No momento em que a gente foi para casa, a gente já tomou a decisão e falou, olha, amanhã cedo, nós passamos a pegar vocês, vocês vão com a gente, que nós vamos policiar vocês de perto, com medo de que a situação realmente piorasse. A viagem dava mais ou menos umas 4 horas de carro, mas parecia uns 40 dias. O que pensa num ambiente ruim, aqueles dois brigando, discutindo, a gente tentando intervir, ministrar, né? Era uma situação assim, pesarosa. E eu, sem saber o que fazer, eu lembro que eu falei para Deus várias vezes, o Senhor me deu o privilégio de começar meu ministério, né, no ministério itinerante, antes do pastoral, numa época onde havia um grande mover e uma visitação de Deus na nossa nação. Eu não posso dizer que isso era patrimônio pessoal, que era nossa unção, mas eu comecei, né, ministrando em cultos de avivamento e havia uma onda, um mover de curas e milagres impressionante. Então, assim, eu já tinha visto tanto milagre da parte de Deus, que difícil para mim não era crer, difícil era não crer no que Deus poderia fazer. Mas quando eu olhei para aquela situação daquele casamento, eu lembro que antes de dormir falei para Deus, se o Senhor arrumar um casamento como esse, eu não duvido de mais nada. Eu falei, eu já vi milagres de cura extraordinários, já vi milagre criativo, do Senhor botar órgão dentro de gente que não tinha. Eu falei, mas honestamente, está difícil acreditar que existe uma solução para esses dois. A coisa está feia, mas eu vou lutar com tudo que eu posso. Mas eu sei que tudo que eu puder trazer para isso não é suficiente. A gente precisa de um milagre seu. E se o Senhor fizer, eu nunca vou duvidar da possibilidade de casamento nenhum ser restaurado. Quando chegamos na cidade, eu tenho que pegar um almoço, né? E como era sábado, a família do noivo, no caso o Marcelo, preparou uma feijoada. E eu lembro, a gente já tinha dormido pouco, estava cansado da viagem, pegamos o calor do norte do Paraná, com a feijoada no bucho, numa época em que eu não comia como hoje, né? Não tinha tanta moderação. Então eu lembro assim que bateu um sono descontrolado. E tudo que eu queria era ir para casa onde eu ficaria hospedado, acho que era do pastor da igreja, para conseguir dar uma descansada. Mas na hora de sair, eu lembro que o Marcelo falou para mim, você já sabe o que vai pregar à noite no meu casamento? Eu falei, não sei não. Ele falou, como não sabe? Eu falei, Marcelo, casamento diferente de culto, eu prego 10, 12 minutos, é difícil eu passar disso. Para mim a cerimônia tem que ser rápida, curta, né? Então não adianta nem pensar demais no que eu vou falar para não estender. Eu lembro que ele ficou indignado. Ele falou, eu chamei você porque o povo gosta de ouvir pregar. Eu falei, e para a igreja vou pregar no culto de domingo. Né? Então eles que me ouçam no domingo. Eu não sei o que ele tinha imaginado. Eu acho que ele achou que o casamento dele ia ser um culto de avivamento. Cura, milagre, batismo do Espírito Santo, salvação. Né? E ele queria assim, ministração longa. Eu falei, não, eu não faço, me recuso. Né? O casamento não é dia disso. E eu lembro que ele ficou assim muito frustrado. Mas ele falou para mim assim, pelo menos me prometo, você vai orar a Deus e perguntar se ele tem alguma palavra especial. Eu falei, isso eu te prometo. Então antes do cochilo, por causa da promessa que eu tinha feito, falei para Deus, se o Senhor tiver alguma coisa especial para esse casamento, eu estou aberto e receptivo. Eu falei, mas ontem eu fiquei fazendo hora extra para o Senhor. Eu estou com sono, então vou dormir. Tua palavra diz, aos seus amados o Senhor dá enquanto dorme. Então eu falei, não vou nem me ocupar de me preocupar com isso. Se o Senhor quiser, aproveita enquanto eu durmo. É aquele tipo de oração que eu acho que foi mais para desencargo de consciência do que esperando que acontecesse o que aconteceu. Mas, naquele cochilo da tarde, eu posso dizer a você, como os profetas do Antigo Testamento falavam, veio a mim a palavra do Senhor. Eu não estou dizendo a palavra, né, que se tornou parte da Escritura, mas enquanto eu dormia eu tive um sonho, honestamente eu não me lembro de quase nada do aspecto visual. Aliás, eu costumo dizer que meu sistema de vídeo parece não funcionar muito bem, mas o de áudio, eu lembro exatamente o que aconteceu. Havia uma pessoa que ela me explicava esse texto de João capítulo 2. E o que eu quero compartilhar com vocês hoje é simplesmente a réplica daquilo que me ensinaram. Eu lembro que numa das primeiras vezes que eu preguei, foi depois disso que eu passei a contar essa história, alguém falou, pastor, que mente brilhante. Eu falei, mente brilhante, coisa nenhuma. Dei Ctrl+C, Ctrl+V, né? Copiei e colei. Eu lembro que a hora que eu acordei daquele sonho, eu puxei um pedaço de papel e rascunhei. E naquele dia eu quebrei meu recorde. Foi talvez o casamento que eu mais falei. Acho que foram 22 ou 23 minutos. Acabei não conseguindo, por mais que resumisse, ficar nos 15. Hoje, como não é um casamento, estou sem pressa. Já marcamos a reunião mais cedo para que você não tivesse pressa. Então, não vou fazer promessa nenhuma sobre o tempo. Mas foi nesse ambiente que Deus me deu esse desenho. E antes de compartilhar o desenho em si do que nós vamos repartir, né, eu quero só te encorajar, né, a procurar, enquanto ministramos, filtrar os princípios.
Talvez você esteja vivendo um momento de necessidade, talvez não. No dia em que eu ministrei aquilo no casamento do Marcelo, ele não parecia estar precisando disso. Anos e depois, ele e a Josi viveram uma grande crise. Quem conhece o testemunho dele sabe. E foi justamente a decisão que tomaram de sentar para assistir aquele vídeo e de lembrar tudo que Deus tinha falado, que os inspirou para acreditar e viver a restauração deles. A palavra que eu liberei naquele dia foi o ponto de partida da restauração daquele casal que nos acompanhou. Eles não apenas foram restaurados, eles passaram a ministrar casais e restaurar muitos outros casais. Assim como Marcelo e Josi, depois do seu testemunho também, passaram a replicar isso na vida de muita gente. Eu não sei te dizer nesses 30 anos, quantos casamentos, pela graça, bondade de Deus e para a glória dele mesmo, nós vimos experimentar intervenção sobrenatural. Gostaria de dizer que foi todo mundo, mas nem todo mundo quer andar no trilho que normalmente nós propomos. Alguns querem apenas alguma intervenção de Deus instantânea usando a lei do menor esforço. Eles gastaram anos estragando o matrimônio, mas eles querem que Deus resolva em segundos, sem que eles sequer participem muito. E normalmente não funciona assim. O que eu tenho aqui não é uma fórmula instantânea para você, mas é um trilho de princípios bíblicos que pode e com certeza vai te ajudar. Então, no momento em que eu tive o sonho, e a pessoa falava desse texto, ela me chamava muito a atenção para a afirmação que está no versículo 11. Com este, Deus, Jesus, princípio. Outras traduções, né, usam a palavra Deus, início. Essa palavra significa começo, origem, né? A primeira pessoa ou coisa numa série. Em outras palavras, esse é o primeiro milagre que Jesus operou no seu ministério. E aquela voz dizia: você diz que crê para todo tipo de milagre, porque já viu curas e milagres de toda sorte, mas que não tem fé para um milagre no casamento desse casal que você está, né, levando na viagem com você. Ele dizia: é importante que você perceba que o primeiro milagre de Jesus não foi um milagre de cura, não foi de multiplicação de alimento, não foi de libertação. O primeiro milagre de Jesus foi operado dentro de um casamento. Ele disse: isso não está registrado na Escritura à toa. Romanos 15:4 diz que tudo quanto foi escrito, para nosso ensino foi escrito. O apóstolo João termina o seu evangelho dizendo: se todos os milagres que Jesus operou fossem registrados, nem no mundo inteiro caberiam os livros. Ele diz: mas esses foram selecionados. Ou seja, o que nós temos nos evangelhos é a seleção, uma pequena seleção de incontáveis milagres. Ele diz: esses foram selecionados para que vocês creiam. Ou seja, não é apenas um relato histórico, é algo que tem o poder de produzir no meu e no seu coração fé. Fé para quê? Não apenas para sabermos quem Jesus é, mas para sabermos também aquilo que ele faz. Em Hebreus capítulo 13, verso 8, diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e o será para todo sempre. O mesmo Jesus que curou os enfermos nos dias do seu ministério, andando pelas praias da Galileia, continua curando enfermos hoje em dia. O mesmo Jesus que realizou esse milagre que vamos compartilhar num casamento, continua realizando esse tipo de milagres hoje. Mas a informação que aquela pessoa me dava. Outro dia alguém falou: pastor, o senhor acha que era um anjo? Eu falei: não sei. A pessoa que falou comigo não se apresentou, né? Pode ser alguém virtual, só do sonho, né? Pode ser que não fosse alguém real, mas eu não tenho dúvida que era um mensageiro de Deus comunicando uma mensagem do Senhor para mim. E a primeira coisa que ele dizia é: você precisa entender o lugar de importância que o matrimônio e a família têm no plano de Deus. E que antes de Deus intervir em qualquer outra área das nossas vidas, há uma disposição dele começar primeiro pelas necessidades familiares, em especial do matrimônio. Eu não consigo te explicar o nível de fé que isso gerou, para que eu pudesse dizer: então Deus não faz só os milagres de cura, né, de provisão, mas ele também intervém nas nossas casas. Agora, algo que eu e você precisamos compreender é que quando a Bíblia usa aqui a expressão que houve um casamento, essa palavra no original grego, gamos, ela na verdade fala das bodas, fala da festa. Biblicamente falando, não existe aquilo que hoje nós chamamos de uma cerimônia religiosa. E nós não estamos falando contra isso porque praticamos isso. Embora normalmente a gente não faça isso no contexto do auditório, né, da igreja, a gente acredita que, biblicamente falando, o casamento é uma aliança. Toda aliança tem 3 ingredientes indispensáveis que se repetem ao longo das Escrituras, né? O primeiro deles é que a própria aliança é um compromisso. Então existe sempre um pacto, votos, promessas que são feitas que determinam aquele compromisso. A segunda é que normalmente se trocam presentes como um selo da aliança e um lembrete daquilo.
Então, parte da razão, porque seguimos a cultura de usar, né, no dedo um anel, é por esse significado da troca de presentes que é bíblico. E normalmente a aliança era feita diante de testemunhas. É por isso, normalmente, marido e mulher não se unem sozinhos e eles têm que fazer isso diante de testemunhas. As testemunhas não são só os convidados. A Bíblia diz em Malaquias 2,14 que Deus foi testemunha, né, da aliança entre o homem e a mulher da sua mocidade. Aliás, várias vezes na Bíblia, ao confrontar pessoas que deixaram o casamento ruir, Deus vai usar a expressão, a mulher da mocidade, o amigo da sua juventude. Basicamente o que Deus está dizendo é, espero de vocês, não apenas a empolgação amorosa, regada a uma disposição hormonal alta de quando vocês se conheceram e passaram a viver juntos. Deus está dizendo, eu espero que vocês não baixem o nível. Eu espero que vocês não apenas mantenham ou melhorem isso. Então não há só uma expectativa de Deus, de que o casamento possa ser algo abençoado, duradouro, empolgante, né? Regado a amor, não necessariamente a ideia de amor romance padrão de Hollywood, porque isso não é bíblico, né? O amor não é um sentimento que é despertado fora do seu controle. O amor bíblico é uma decisão. E a partir do momento que é uma decisão e que nós temos recursos de Deus, Romanos 5,5 diz que o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Então é possível viver uma vida de um amor muito mais saudável, muito mais profundo e duradouro do que a versão hollywoodiana de amor. Mas nós não podemos negar, gente, que o casamento ele é um desafio. Não apenas um casamento. Outro dia alguém falou para mim, pastor, casamento é difícil demais. Eu falei, não é o casamento. Todo relacionamento é difícil. Se só o casamento fosse difícil, então só marido e mulher tinham problema, pai e filho não. Os irmãos não teriam conflito, né? Na verdade, você não precisa nem ser família. Eu, antes de casar, dividi um apartamento enquanto solteiro, né, com outro pastor amigo. Cada um tinha seu quarto, separado, seu canto, mas a gente discutia quase todo dia. Não era discussão de briga, no sentido de indispor, mas a gente era diferente em tudo. Pastor, um era organizado, outro bagunçado, antes fosse. Mas na área que um era organizado, o outro era bagunçado, vice-versa, opiniões. Agora, qualquer relacionamento será desafiador e vai exigir que eu e você tenhamos que morrer para o nosso próprio egoísmo. E mais do que aprender uma arte relacional, nós precisamos entender que o mesmo Deus que colocou diante de nós certos desafios, Ele também colocou recursos para que os desafios sejam superados, senão Ele seria injusto na sua expectativa. Então, diante desse desenho, né, nós temos aqui não apenas um casamento acontecendo, mas a Bíblia mostra que uma das primeiras afirmações aqui é que acabou o vinho. Isso significa não apenas que a festa seria interrompida, frustrada, mas aquela pessoa que me explicava essas coisas dizia, existem vários símbolos, figuras simbólicas nesse texto. E ele falou, o vinho é uma delas. E quando ele mencionava o vinho, ele citava o Salmo 104:15, que fala a respeito do vinho como sendo aquele que alegra o coração do homem. O vinho, como figura bíblica, é um dos símbolos do Espírito Santo, que claramente a Bíblia diz, traz alegria para o nosso coração. Mas ele não fala só dessa alegria espiritual. De uma forma geral, ele é figura de alegria. E o que a Bíblia está dizendo é que aquele casamento que mal tinha começado, essas bodas, essas festas, não era como nós fazemos hoje em dia, se fazemos uma única festa logo depois da cerimônia e de preferência que não dure tanto. Eles normalmente, era o padrão, tinham 7 dias, uma semana de festa, de bodas. Então, meu amigo, você manter comida e bebida, e vinho era bebida cara para a condição deles, por 7 dias não era brincadeira. Quando o vinho acabou, esse é o cenário que nós vamos apresentar aqui como problema. Quando Jesus opera um milagre, é a solução. O problema e a solução será o primeiro tópico da minha mensagem. Já que a solução é um milagre, no segundo tópico nós vamos discutir o processo do milagre, como foi que ele aconteceu. Para só em terceiro e último lugar falar do resultado do milagre. Mas quando falamos do problema, o relato bíblico é o vinho acabando. E quando nós transportamos isso de forma prática, aquela pessoa me dizia, é comum que nos relacionamentos o vinho, aquela grande empolgação, alegria, realização, amor, paixão, tendam a acabar. Tendam, né, todas essas coisas simbolizadas pelo vinho, a, em algum momento, encerrar. Não porque não seja possível viver essa realização duradoura, mas existem inúmeros aspectos que contribuem para isso. Começando das diferenças, não apenas de convívio, que nós teríamos com qualquer pessoa, como falamos, pais e filhos, irmãos, né? Alguém que vai dividir uma moradia com qualquer amigo, as diferenças vão aparecer. Mas quando falamos de homem e mulher, nós temos um potencial de diferenças ainda maior. Ou seja, é uma química explosiva.
Por quê? Em primeiro lugar, nós temos diferenças de família. Cada um é criado dentro de uma família e dentro de um sistema diferente. E daqui a pouco cada um deixa essa estrutura onde foi criado, treinado, programado para conviver com alguém que veio de uma estrutura completamente diferente. E não precisa ter certo ou errado. Basta ser diferente para que isso já gere alguns desafios. Não bastasse isso, nós temos os desafios de temperamento, de personalidade. Você já ouviu a frase "os opostos se atraem"? A gente trata isso hoje em dia quase como um versículo apócrifo. Mas isso é muito verdadeiro, né? Estatisticamente falando, é muito maior a probabilidade de que você procure se casar com alguém diferente de você do que alguém igual. O problema é que no início, o que nos leva a procurar alguém diferente é porque a gente vê que o outro tem virtudes que a gente não tem. Mas o problema é que a gente só descobre depois que ele também tem defeitos que a gente não tem. Mas você normalmente descobre os defeitos que não tem depois, com o convívio. No início aparecem as virtudes. E essas diferenças vão trazer um desafio ainda maior. Não bastasse as diferenças de criação, as diferenças de temperamento, nós ainda temos as diferenças do jeito de ser de homem e mulher. Gente, fisiologicamente falando, homem e mulher têm diferenças enormes, né? Eu li alguns livros de um casal australiano que vai apresentando estudos clínicos mostrando essas diferenças, desde questões, né, hormonais, isso falando até a respeito de como o cérebro funciona. Eles são muito diferentes. Então, a gente vai ter somado a tudo isso essas diferenças. Então, vamos falar um pouquinho das diferenças. Por exemplo, ambiente de criação. Kelly e eu voltamos à lua de mel, fomos fazer a nossa primeira compra no mercado. Gente, que momento gostoso, romântico. Esperei aquilo a vida inteira para fazer a primeira compra com a minha esposa. Mas quando voltamos, eu lembro que estou tirando as compras que eu mesmo carreguei para dentro e já ajudando Kelly a guardar. E eu peguei o vinagre e guardei na geladeira. Minha esposa daqui a pouco vai lá, tira o vinagre da geladeira e põe no armário. Eu falei, por que você tirou o vinagre da geladeira? Ele falou, porque não precisa ficar na geladeira, ele não estraga. Eu falei, mas eu gosto dele na geladeira. Ela falou, por que você gosta dele na geladeira? Eu falei, porque eu gosto da salada geladinha. Ela falou, meu amor, você gosta da limonada gelada. O limão e a água ficam na geladeira, o açúcar não precisa ficar. Por que o tempero da salada também tem que estar gelado? E às vezes quando a gente perde a razão no argumento, a gente apela. A hora que eu vi, eu já estava dizendo, minha avó guardava na geladeira, minha mãe guardava na geladeira, e eu quero guardar na geladeira. Kelly olhou para mim e falou assim, minha avó guardava no armário, minha mãe guardava no armário, e eu quero guardar no armário. Gente, todo dia ela pegava o vinagre da geladeira, punha no armário. Eu tirava do armário e punha na geladeira. Pensa no vinagre que andava. Esse negócio durou eu não sei quanto tempo. Até um dia que minha mulher usou de sagacidade comigo. Eu lembro que fui a uma oficina mecânica, mexer alguma coisa no carro. Não devia ser nada muito importante. E que ela deu alguma opinião. Era alguma coisa sobre algum equipamento do carro. Eu falei, amor, vamos fazer uma divisão? No carro mando eu, na casa manda tu. Ela na hora estendeu a mão e falou, negócio fechado. Eu devia ter pensado, mas eu dei a mão de pressa. A hora que eu dei a mão e selei o acordo, ela falou, e minha primeira decisão, como quem manda em casa, o vinagre vai para o armário. Já vou falar isso, porque quando eu não falo termino de pregar, o povo está desesperado para saber, pastor, aonde ficou o vinagre? É lógico que no armário. Até pouco tempo atrás, minha mulher leu um estudo e dizer que é mais saudável ficar na geladeira. Eu falei, você devia ter me ouvido, querido. Agora fica na geladeira. Mas eu tenho a sensação, depois de 30 anos, que eu perdi, mesmo que ele ainda esteja na geladeira. Não conheço nenhum casal que planejou onde é que vai guardar o vinagre, porque você não imagina que essas diferenças vão surgir. E, gente, isso é uma de muitas. Eu tenho um amigo que a primeira briga dele também foi na primeira compra no supermercado. Marido e mulher entram, todos felizes, românticos. E, gente, recém-casado. Eles acham que o mundo não está vendo eles, né? Então, um belisca o outro, a risadinha. Eles estão assim, no mundo deles. Aliás, disse num restaurante você descobre de peça quem é recém-casado e quem não. Recém-casados estão focados um no outro, esquece do mundo. Aqueles estão casados há mais tempo, prestam atenção em todo mundo e às vezes não reparam um no outro. Então, os dois estavam lá naquele clima, de repente entraram no corredor que tinham o óleo, ou os óleos. Né? Eu falei primeiro no singular para você não achar que eu estava falando do órgão da visão. Quando entraram, carrinho para no meio, um sai para um lado numa prateleira, o outro sai na outra. Um volta com óleo de soja, o outro com óleo de milho. Ele vê a mulher com óleo de milho e fala, o que é isso? Ela falou, óleo de milho. Ele falou, minha mãe a vida inteira cozinhou com óleo de soja. Ela falou, a minha com óleo de milho. Ele falou, mas eu prefiro óleo de soja. Ela falou, então pede para sua mãe cozinhar. Aí, irmão, o Satanás já entrou. Confusão. Agora, o que antes de casar combinou que óleo ia cozinhar? A gente nem imagina que essas diferenças de criação vão surgir e elas são inúmeras. Aí vamos para as diferenças de temperamento.
né? Então, assim, as pessoas são realmente diferentes e têm respostas completamente diferentes. E isso só vai complicar as coisas, né? Então, assim, sempre tem um que fala mais e tem aquele que não quer falar tanto. Sempre tem um que é mais extrovertido e tem o outro que é mais introvertido. E essas diferenças, elas vão ainda potencializando quando somos primeiros. E você tem as diferenças, como eu disse, do jeito de ser do homem e da mulher. Homem e mulher, eles são tão diferentes que eles são assim o oposto. Um livro que nos ajudou demais no início do casamento, era uma leitura que não era cristã, né? Mas eu recomendo até hoje. Homens são de Marte, mulheres são de Vênus. É uma perspectiva antropológica, sociológica, de comportamento. E o cara usa essa figura para dizer, parece que cada um veio de um planeta diferente, se encontraram aqui e estão tentando, né, fazer funcionar as suas diferenças. Você já viu os homens quando se encontram? Gente, um homem não elogia o outro, não na frente. A gente, quando se encontra, expressa carinho como? Esculhambando. E aí, cabeçudo? E aí, barrigudo? Né? Ô, careca, eu não sei. Gente, não tem. Um homem chegar para o outro e falar, você está lindo. Nunca. Agora, quando um sai da roda, vai embora e não está ouvindo, aí pelas costas a gente fala, gente boa isso aí. Os outros podem crer. Mas na frente nós nunca vamos dizer que ele é gente boa. Por que é assim? Não sei, mas é assim. Agora, já viu as mulheres? É o oposto. Quando ela assim, quando você está linda, você que está, emagreceu, blá, blá, blá. A hora que uma sai da roda, engordou. Gente, não tem certo e errado. Os dois elogiam, os dois esculhambam. Só que o homem esculhamba na frente, elogia por trás. A mulher elogia na frente, esculhamba por trás. São diferentes. E quando você soma essas dificuldades, gente, honestamente, eu demorei para entender. Né? Eu dizia para minha mulher, você não toma banho, você tenta se cozinhar a si mesmo com água quente. Mas, fisiologicamente falando, a temperatura do corpo da mulher é mais fria. Né? Ela vai ter dificuldade com isso, vai querer mais coberta na cama. Tem elementos que são fisiológicos. Outro dia, a gente estava conversando com casais, e normalmente os homens reclamam que a mulher fala demais. Eu falei, gente, para de reclamar dessa mulher falar demais. Porque, fisiologicamente falando, o sistema nervoso que controla a fala da mulher é de 4 a 6 vezes mais desenvolvido que o do homem. Eu falei, você que tem um retardo mental. E aí você reclama que ela fala muito? Ela é que tem que aturar o seu retardo. Os homens ficaram quietos, as mulheres riram, lavaram a alma. Daqui a pouco eu mudei o assunto. Falei, por outro lado, falando da empolgação sexual, a parte lá do hipotálamo, que controla a libido no homem, chega a ser 10 vezes mais desenvolvido que a da mulher. Aí um homem que acho que estava com a mágoa do que eu tinha falado, levantou e falou, quem é o retardado agora? Mas essas diferenças estão aí, e nós vamos ter que achar jeito de lidar com isso. Via de regra, salvo exceções, lá em casa eu falo mais que a Kelly, exceção, não é regra. Né? Salvo exceções, a mulher vai falar mais, o homem vai falar menos. O homem vai estar mais empolgado com o avivamento. A mulher, principalmente, dependendo da fase do mês ou da vida, né? A situação hormonal, só Jesus sabe o que pode acontecer. E a gente entende que quando você soma isso tudo, essas diferenças, elas podem comprometer o vinho. Mas há uma solução que nos permite não ver o vinho terminar. Então, apesar de haver desafios, e de fato o casamento tem desafios e pode ser problemático, Deus não criou essas diferenças à toa. A Bíblia diz assim, como ferro com ferro se afia, assim o homem é o seu amigo. Qualquer relacionamento, as diferenças podem nos afastar ou podem nos aperfeiçoar. A gente tomou a decisão desde o início. Nós queremos crescer nas nossas diferenças e nós precisamos da solução. Qual a solução? A Bíblia diz que Jesus foi convidado para o casamento. Gente, se nós queremos ver o casamento funcionar, o próprio Jesus, quando vai falar do casamento, Mateus 19, ele diz, vocês não leram que desde o princípio, Deus fez homem e mulher, e diz, deixará o homem, seu pai e sua mãe, se unirá. Ele volta lá no primeiro casamento para apresentar como modelo. Agora, quando você volta lá no primeiro casamento, o que é que você vê em Adão e Eva? Quando Deus cria e estabelece o primeiro casal no jardim, a Bíblia diz que Deus os visitava diariamente. Eu brinco até hoje que Deus não respeitou nem a lua de mel do casal. Todo santo dia ele estava lá. Não estava o dia inteiro, eles tinham sua liberdade, mas ele estava lá, o que ele estava dizendo? Eu quero ser parte do relacionamento de vocês. Isso foi algo que Kelly e eu pudemos entender cedo. Eu vi sobre isso, né, naquele sonho. Eu lembro quando fizemos a nossa lista de convidados para o casamento, juntando as listas dos dois lados, nós tínhamos lá todo mundo que a gente lembrou que queria honrar e entregar o convite. O casamento acabaria sendo uma cerimônia aberta, mas aquela coisa de querer honrar essas pessoas. Eu lembro que chegou o dia que os convites estavam prontos, e a Kelly mesmo, minha esposa sempre teve uma letra artística muito legal, ela falou, eu mesmo quero escrever e endereçar. Então nós marcamos um dia onde, enquanto conversávamos e planejávamos outras coisas, ela estaria endereçando lá os envelopes. Quando pegamos a pilha e a lista, eu fiquei de olho.
Quem ela vai botar primeiro, os pais dela ou o meu? Nós nem percebemos, gente, que tem uma disputa ativada dentro de nós o tempo todo. Para minha surpresa, com aquela letra artística bonita, ela escreveu no envelope, Jesus Cristo. Eu pensei, uau! Mas como uma das nossas linguagens de amor é sempre o bullying, a provocação, eu falei, queria saber como é que você vai entregar esse convite para ele. E a mulher ela tem o dom da paciência, que alguns de nós não temos. Ela me deu aquele sorriso assim de meio amarelo, meio normal. E ela falou, você sabe que isso é só um símbolo, um gesto, um ato profético. Eu fiquei até com vergonha. Claro, meu amor, eu estava brincando, me perdoe. Mas quando essa conversa terminou, aquele negócio ficou me incomodando. Eu falei, brincadeira infeliz a minha. Eu tinha que ter entendido a importância disso, tinha que ter agido como ela. Mas no dia que nós nos casamos, né, e finalmente depois daquela cerimônia que não terminava nunca. E deixa eu falar, quando você for convidado a um casamento, faz questão de tirar foto, não, deixa o casal ir embora logo. Foi onde casar o crente que esperou a vida inteira pela lua de mel, gente. Sabe, tem gente que não deixa eles ir embora de jeito nenhum. A gente é aquela canseira da correria do dia, da organização, onde finalmente fomos para casa. Eu só tinha uma coisa em mente. Eu vou ter que conseguir carregar a minha esposa na hora de entrar. A gente tinha ganhado de presente uma lua de mel para viajar só no dia seguinte. E decidimos que a gente não queria passar a primeira noite no hotel. A gente queria passar no apartamento, queria morar. E eu falei, eu quero entrar com estilo. Mas a primeira coisa que fiz, quando chegamos no quarto, nós dobramos o joelho do lado da cama, juntos. E dissemos, Senhor Jesus, tivemos uma cerimônia invocando o seu nome, adorando o Senhor, priorizando a sua presença. Mas aqui, sem fazer média para ninguém, só nós. Nós estamos dizendo, o Senhor é um convidado para conviver, para estar conosco, não só na festa. Nós te queremos o tempo todo. Nós queremos um casamento onde o Senhor seja Senhor. Onde o Senhor esteja presente não só para assistir ou fiscalizar, mas para intervir. A gente quer submeter tudo que nós vamos viver. Queremos ser festa, né, de todo o gênero, espiritual, emocional, deleite físico, sempre com a ciência de que o Senhor está presente, de que em tudo nós temos que te agradar. E sabe, a consciência daquele convite e daquela oração do primeiro dia é o que me marca até hoje, 30 anos depois. Nós precisamos cultivar a presença do Senhor nos nossos matrimônios. Eu gosto de dizer às pessoas, já falei isso para os jovens, fiz isso quando namorava. Né? Meus 2 filhos tomaram a decisão por eles, nunca pedi, né? Mas os 2 decidiram que daria o primeiro beijo só no altar. Eu falei, olha, eu apoio vocês, jamais exigiria, porque seria incoerente da minha parte. Falei, beijei muito sua mãe. Na minha época, não só a gente não tinha esse entendimento, como fui orientado pelo pastor Francisco, que Deus o tenha, ele dizia, quem mora longe, se vê uma vez por mês, se esse namoro for frio demais, não dura. Então, obedecendo o meu pastor, eu gosto de jogar nas costas dele, né? Nós tomamos uma decisão, vamos esquentar um pouco. Aí você descobre que nunca esquenta só um pouco. Agora, não tem coisa que te ajude mais do que depois de você ter dado 2 ou 3 beijos, dizer, vamos orar? Você lembra quem você serve, quem que você tem que agradar, as leis dele. Pensa num negócio que tem um poder e uma força maior do que qualquer empolgação hormonal. Né? E a gente aprendeu essa coisa de precisamos cultivar a consciência da presença dele. Se nós não praticamos isso, não adianta querer viver milagre. Tem muita gente que a hora que o vinho acaba, ele quer correr atrás de Jesus para chamar. O diferencial que nós temos aqui é que na hora que acabou, ele estava lá. E porque estava lá e foi convidado para estar lá, ele pôde agir. Eu não consigo ver nada que seja mais importante a ser apresentado para você do que essa questão de cultivar a presença do Senhor. Não apenas na nossa vida enquanto indivíduos, mas no nosso casamento. Ainda que você não faça isso todo dia, o tempo todo, mas os casais não deveriam apenas orar sozinhos, também deveriam orar juntos. Né? Nós aprendemos a importância de cultivar a presença de Deus naquele dia, naquele sonho. Né? Isso me foi apresentado como uma das maiores chaves. A Bíblia diz, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que edificam. Então assim, nós temos que fazer a nossa parte, não dá para terceirizar para Deus. Mas não adianta achar que nós vamos conseguir fazer sem Ele. E sem Ele, não é a mera formalidade de dizer, Senhor, nós queremos a Tua bênção. É cultivar a presença dEle, é respeitar a palavra dEle, é andar nos seus valores. Então, o primeiro passo que determina o milagre era a presença de Jesus. Mas era só isso? Não. Quando a mãe de Jesus começa a provocá-lo, dizer, acabou o vinho. Ele está dizendo, ainda não chegou minha hora. Ela vira para os serventes e faça o que ele mandar. A Bíblia diz que esse é o primeiro sinal público de Jesus. Particularmente, eu imagino que dentro de casa Jesus já podia ter feito alguma coisa. Se não, Maria, no mínimo, sabia quem era Jesus
e que em algum momento ele ia começar a fazer coisas extraordinárias. Então, ela dá uma instrução para os serventes. O que ele mandar, obedeça. Por que ela está falando isso? Porque ela já está imaginando, deduzindo. Ele pode propor uma coisa que não faça o menor sentido para vocês. Como ele vai fazer? Encha as águas, as talhas de água. Não, mas o que está faltando é vinho, não é água. Encha de água. Ela falou, o que ele mandar, obedeça. Não questiona, só obedeça. Então, se você quer um ambiente de milagre, em primeiro lugar, cultive a presença dele. Segundo, não cultive por mera formalidade ou interesse. Faça isso com uma disposição de obedecer e de cumprir aquilo que ele diz que nós temos que fazer. Ele está certo sempre, gente. E se o Senhor diz que o melhor caminho é quando alguém te bate na face e vira outro, quando te pede para caminhar uma milha junto, você e a segunda, quando pede a capa para você entregar a túnica, existe algo nessa obediência, aquilo que Jesus falou, que não se trata de mera passividade. Aliás, não há passividade, porque a nossa carne vai lutar contra tudo isso. Você vai ter que ser, na verdade, muito ativo para conseguir subjugar a força da carnalidade, do egoísmo em qualquer relacionamento para poder andar naquilo que Deus tem. Então, esse relato do milagre nos apresenta um quadro de problema e a solução. O problema, o vinho, naturalmente falando, tende a terminar, especialmente por causa das diferenças. Pode ter inúmeros outros fatores, mas especialmente por esse. Mas a solução vem de cultivar a presença de Deus e da disposição de obedecer. Quem está entendendo, diga amém. Segundo lugar, se a solução é um milagre, qual é o processo do milagre? O que Jesus fez não é algo unilateral, né, só da parte dele, ou como a gente possa interpretar aqui, da parte de Deus. O Senhor Jesus chama aquelas pessoas a trabalharem e interagirem com Ele. Então, naquele sonho, aquela pessoa que me explicava, me dava aquela aula, ela falou, além da tipologia do vinho, há outras coisas nesse texto que você precisa observar. Falou, em primeiro lugar, a quantidade de talhas. A Bíblia diz que haviam 6 talhas de pedra. Não eram 5, não eram 7, a Bíblia especifica 6. Na simbologia bíblica, os números normalmente não aparecem de forma aleatória. Eles normalmente comunicam um significado. Número 6 na Bíblia sempre está relacionado ao homem e aquilo que é humano. O livro de Gênesis diz que Deus criou o homem no 6º dia. De Gênesis a Apocalipse, a mensagem é a mesma. No Apocalipse a gente tem lá a menção do número 666. A Bíblia diz número de homem. Tem crente que tem preconceito. Se a placa do carro é 666, ele não compra. Se o número da casa for 666, ele não mora, porque pensa que é número do cão. Mas a Bíblia diz número de homem. Vai ser usado por um instrumento de Satanás. Mas a Bíblia, falando do 6, fala do número de homem. Normalmente, quando o 6 aparece, nós temos o elemento humano. E essas talhas simbolizam algo a respeito do homem, do ser humano. Dito isso, além de falar do número 6, a pessoa no sonho me chamava a atenção, né, para o fato de que as talhas eram de pedra. E aqui nós temos um outro elemento interessante. Né? Por quê? Quando o próprio Jesus é consultado em Mateus 19 a respeito do assunto do divórcio, ele vai responder o seguinte. Ele diz, olha, desde o início, Deus diz, deixará o homem seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher. E ele termina dizendo, e o que Deus uniu, não separe o homem. Porque a pergunta que fizeram é lícito divorciar por qualquer motivo. Eles não foram perguntar a Jesus se era lícito divorciar. Porque na lei de Moisés havia uma permissão para o divórcio. Então eles queriam saber se o divórcio podia acontecer por qualquer motivo. E haviam 2 escolas rabínicas de pensamento muito diferentes. Então eles querem saber que partido Jesus vai tomar. Primeiro Jesus diz, o plano de Deus não é a separação. Aí eles perguntam, então por que Moisés permitiu? E diz, Moisés os permitiu por causa da dureza do vosso coração. Ele diz, mas não foi assim no início, antes da lei de Moisés. E ele deixa claro na resposta, não será assim daqui para frente. Ao que você precisamos entender que antes de Cristo, as pessoas não nasciam de novo, não viviam a transformação que você podemos viver hoje. Jesus diz, pela dureza do coração, pela incapacidade de vocês de viverem transformação. O livro de Hebreus cita repetidas vezes que a lei não podia aperfeiçoar aqueles que prestavam culto. Então ele diz, Moisés permitiu em caráter de exceção, pela dureza do coração. Mas desde a velha aliança, havia promessas dizendo, como no livro de Ezequiel, eu vou tirar de vocês o coração de pedra. Eu vou colocar dentro de vocês um coração de carne. Ou seja, aquela dureza de uma natureza não transformada, que era a única justificativa para uma exceção temporária. Jesus diz, esse quadro vai ser mudado, esse quadro vai ser removido. Né? Se você estiver anotando a profecia que eu citei do coração de pedra por um de carne, está em Ezequiel 36, 26.
E diz isso era mudado, como de fato foi. O que significa que eu e você não precisamos meramente dizer não. Há incompatibilidades. No dia eu vi um cara explicando que ele separou da mulher por incompatibilidade de gênio com a sogra. Eu falei, como é que alguém chega nesse ponto de justificativa? Né? Mas o que eu e você precisamos entender é que, diferente da época, hoje eu e você temos recursos. Mas não é só isso. Ainda que a pedra retrate essa dureza, eu não sei se a palavra talha, etimologicamente falando, está ligada a isso, mas essas pedras, elas eram talhadas. E aqui eu e você precisamos entender algo. Gente, quem já teve o privilégio de fazer uma viagem dessas caravanas para Israel, quando você vai hoje em Caná da Galileia, tem à disposição para que você veja uma pedra que remonta ao 1º século e que dá a ideia de como eram essas talhas. Uma delas está à disposição, é mais ou menos dessa altura, dessa largura. Eram blocos enormes de pedra que eles cavavam. Por quê? A Bíblia diz que cabiam de 2 a 3 metretas. A metreta era uma medida de 40 litros. Ou seja, em cada talha cabia de 80 até 120. Vamos calcular uma média de 100 litros. 6 talhas, 600 litros de vinho. Então não tinha um recipiente de madeira que comportasse de 80 a 120 litros. Não tinha nada de barro que pudesse suportar o peso e a pressão do líquido. Então, o jeito era pegar aquelas talhas e talhar. O que era imprecisa a medida? 2 ou 3, podendo variar de 80 até 120. Porque depende do quanto a pedra tinha sido talhada. E esse é um detalhe importante que vai fazer sentido daqui a pouco. Depois de falar sobre o número 6 relacionado ao que é humano, falar das talhas, que falam tanto da dureza do coração, como da necessidade de ser talhada. Uma pedra pouco talhada comportaria menos água, consequentemente, menos vinho, na transformação de Jesus. As pedras normalmente estavam ali para os rituais de purificação, que eram banhos, ablução. Então, normalmente eram usadas com água, mas mesmo para aquela quantidade, era necessário que fosse nesse formato. E, em terceiro e último lugar, falando do processo, aquela pessoa que me explicava aquilo no sonho dizia, agora preste atenção na água. Ele falou, a água é a matéria-prima do milagre. Milagre por milagre, gente, Jesus podia simplesmente fazer aparecer o vinho. Mas ele decide que primeiro seja colocado água, para depois se transformar em vinho. Em primeiro lugar, nos mostra um processo de interação. Ele está dizendo, eu posso fazer meu milagre, mas não trabalho sozinho. Você me oferece algo, primeiro, antes de eu poder fazer algo para você. E aqui nós temos um elemento de interação importante. O segundo é o significado que a água tem ao longo das Escrituras. Ela simboliza tanto a palavra de Deus, como também a ação do Espírito Santo em nós. Em Efésios 5:26, a Bíblia diz, a respeito de como Cristo se deu a si mesmo por nós, pela igreja, para santificar, diz, pela lavagem de água da palavra. Na hora do lava-pés, Jesus diz a respeito de alguns já estarem limpos e o próprio Jesus nos ensina, vai usar a própria palavra, vocês já estão limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Então, um dos significados da água envolve a palavra. Mas em João 7, nos versos 38 e 39, Jesus diz, quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. O verso 39 explica, isso ele disse, a respeito do Espírito Santo que haveriam de receber aqueles que nele crescem. Então agora vamos para a estrutura humana. Nós somos limitados. Nós somos seres carnais, egoístas por natureza. A maioria de nós, gente, o tempo todo está disputando aquilo que é do nosso interesse. A Escritura diz que nós temos que levar em conta não o nosso interesse, mas o do outro. Quando a gente entra no casamento, você tem tanto deveres como direitos. Os seus direitos são os deveres do outro, do cônjuge. Mas os direitos dele são os seus deveres. Você já percebeu que a gente nunca briga pelos deveres? Eu não fiz isso que eu deveria ter feito da forma correta. Me perdoa. Não, eu errei mais do que... Ninguém briga por isso. A gente não briga pelas nossas faltas. A gente sempre está cobrando o que o outro deveria ter feito. Mas o casamento tem as duas coisas. E a Bíblia diz, cada um paga. A mulher paga o seu marido que é devido. O marido paga a esposa que é devido. Todos nós temos deveres. Mas quando a gente vai para o relacionamento, existe uma dinâmica de egoísmo dentro da nossa carne, que precisa morrer. A pedra precisa ser talhada. Quanto mais a gente se deixar ser trabalhado por Deus, mais água pode caber nela. Agora, se você se deixa trabalhar pouco, pouca água. Se você se deixa talhar muito, mais água. Mas o que é água? A gente tem que estar cheio da palavra e do Espírito Santo. Esperar pelo menos um amém de um ou outro. Não precisa ser todo mundo. Vocês podem ir alternando. Mas, gente, o apóstolo Paulo escreve,
Colossenses capítulo 3, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Um crente que está cheio da palavra, e um crente que está cheio do Espírito Santo, que Jesus disse que nos faria lembrar a palavra, ele vai ter algumas dificuldades na dinâmica de conflito. Eu já tive momentos, né, de estar lá conversando com a minha mulher, e ela, várias vezes depois da gente ter casado, disse: eu devia ter feito um curso de direito para me preparar com as discussões para você. Porque ela diz: não adianta estar certo, se não provar que está certo, não funciona. Eu dizia: mas normalmente é assim que a gente consegue saber que o outro está certo. Então, tudo eu queria argumentar, e que ele nunca gostou disso. Mas às vezes ela preferia não discutir, mas ela ia para o disque denúncia. Ela ia para o quarto, dobrava o joelho e dizia: Senhor, eu não consigo convencê-lo, mas meu marido pode ser teimoso o que for. Ele é sensível ao Senhor. E se o Senhor falar com ele, vai funcionar. E às vezes eu estava no meu momento de oração, e Deus falava algumas coisas comigo, deixava claro, ia lá e dizia: você foi para o disque denúncia? Ela dizia: fui. Eu dizia: dessa vez ele está do seu lado. Não significa que em alguns momentos ele não estará do meu. Mas sabe, você pode viver uma dinâmica completamente diferente. Há momentos onde você pode estar no meio de uma discussão, o Espírito Santo diz: por que você está indo por aí? Os textos da palavra começam a brotar e diz: por que eu estou andando nesse caminho? Gente, não tem como um crente ser cheio da palavra do Espírito Santo e a carne reinar e prevalecer. Agora, normalmente, nós estamos vivendo um ambiente de confusão e carnalidade, porque não nos enchemos a palavra do Espírito Santo como deveríamos. Você quer milagre? Você vai ter que botar água primeiro. Depois que você encher, e a Bíblia diz que ele mandou encher, e eles encheram totalmente. Até a tampa a gente iria. E depois de estar cheio, ele transforma aquilo em vinho. Então, esse entendimento do processo, o Senhor me diz: você não vai ver esse casal que você carregou com você na viagem, ele falou isso no sonho, voltar com tudo instantaneamente arrumado. Mas se você levá-los a um processo de se deixarem ser talhados, instruí-los sobre isso, como nunca fizeram, e os discipular de perto, se você os levar a um processo de se encherem do Espírito e da palavra, através dessa matéria-prima, eu vou poder trabalhar na vida deles. E nós vimos aquele milagre acontecer na vida deles e de tantas outras pessoas. Para terminar, em terceiro e último lugar, eu queria destacar aqui o resultado do milagre. Então, nós temos pelo menos duas coisas quando falamos do resultado do milagre que precisa ser levado em conta. A primeira delas está no verso 9. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que sabia os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho. Quando já beberam fartamente, servem o inferior. Gente, 7 dias de festa. Era complicado manter vinho bom o tempo todo. Mas normalmente se começava com o melhor. Diz que a primeira impressão é que fica. Depois que a turma já estava mais farta, vai substituindo, medida econômica. Essa é a realidade de muitos casamentos, onde o vinho não acabou. Ele já foi substituído por algo inferior. Mas quando ele prova e diz: que vinho é esse? Ele diz: meu amigo, você guardou para o fim da festa o melhor vinho. Isso significa o quê? Que quando o Senhor Jesus intervém, Ele não só devolve o que a gente tinha no início e perdeu. Ele pode nos dar algo que nós nunca tivemos. Eu não sei te dizer quantas vezes, gente, 30 anos, pastoreando milhares de pessoas, eu não sei te dizer quantas vezes nós vimos casais sair de algo que parecia impossível aos olhos humanos, um casamento arruinado, arrebentado, gente que mal conseguia lembrar da época que teve vinho. E eles entrarem depois no lugar em Deus, nunca de forma instantânea, mas entrarem no lugar dizendo: nós nunca vivemos isso, nem antes do problema. Nós podemos experimentar algo de uma qualidade muito superior a lua de mel, a paixão dos primeiros dias, né? Ao momento onde não havia tanto desgaste no relacionamento. Porque aquilo que Deus faz é de verdade, é para valer, é bem feito e é de alta qualidade. E nós precisamos acreditar nisso. A segunda coisa é que nada do que Deus faz é só para você. Você não foi salvo e alcançado por Deus sozinho. Falamos disso aqui domingo. Nós somos alcançados para alcançar, o que inclui pessoas. Tudo o que Deus faz na minha e na sua vida não é para parar na gente. E a gente precisa parar de orar como se a gente fosse o centro do universo. Deus, o Senhor precisa fazer porque eu estou aqui, eu sou o centro de tudo. Eu e você somos pequenas engrenagens de algo muito maior do que nós, que é o reino de Deus. E Deus não vai desperdiçar uma oportunidade de, quando faz um milagre na sua vida, deixar que isso seja só para você. Não existe desperdício na economia de Deus. Você observar mesmo quando Jesus multiplica pães e peixes, com a instrução dele depois: recolha o que sobrou para que nada se perca.
Não há desperdício no plano e no propósito de Deus. E deixa eu te dizer algo, quando Deus faz algo na minha e na sua vida, Ele não vai desperdiçar isso agindo só em meu e seu favor. Deus pega todo milagre, toda intervenção que Ele faz na nossa vida para nos colocar numa vitrine, para que isso inspire outros, para que isso traga glória e honra ao seu nome. E o verso 11 nos mostra o objetivo principal do milagre. Nós precisamos parar de achar que Deus existe apenas para nossa alegria. É lógico que Ele tem realização para nos proporcionar no âmbito individual e mesmo matrimonial. Mas Deus não existe só para fazer eu e você feliz, querido. Na verdade, se nossa alegria fosse Ele, a gente não teria tanta infelicidade, tanta necessidade de ficar pedindo alegria para Ele. Mas quando Deus opera na minha e na sua vida, Ele está dizendo, além de te abençoar, eu quero te usar como um instrumento que inspire outros, que traga glória, que traga honra ao meu nome. Nós tivemos a oportunidade ao longo dos anos de poder levar a Jesus muitas pessoas que trabalharam em casa. Né? Cada lugar tem um nome, é empregado, é doméstico, é a servente, é a diarista. Né? Então, nós tivemos a oportunidade de levar muitas dessas pessoas que trabalharam conosco para Jesus. Porque no convívio, elas diziam, vocês têm algo diferente que a gente não vê na maioria das casas. E sabe, quando as pessoas veem o que Deus está fazendo, isso pesa para honrar e glorificar o nome do Senhor, para provocar a fé das pessoas. Né? Muitas e muitas situações. Milagres nós vivemos de provisão, milagres de cura. A gente sempre entendeu, isso não é apenas para nós. Isso precisa ser compartilhado, isso precisa ser às vezes até alardeado, porque vai provocar a fé de outros, vai trazer glória a Deus. E o verso 11 diz, com esse, deu Jesus princípio aos seus sinais em Caná da Galileia. Manifestou sua glória e os seus discípulos creram nele. Quando esse entendimento entrou no meu coração, gente, eu tinha 1 mês e meio de casado. Eu falei, Deus, esse casamento tem que funcionar. Não é apenas para que eu seja feliz. Para que o Senhor seja exaltado. Para que o seu nome não seja envergonhado. O Senhor me chamou para pregar a sua palavra, que revela princípios do matrimônio e da família. Como que eu não vou trazer o Senhor para dentro? Como eu não posso, né, ter essa preocupação de dizer, a gente tem que viver de forma exemplar. A gente tem que transbordar essa mensagem através da forma que vive. E aquilo gerou algo dentro de mim. É possível viver de uma forma que não seja apenas bom para a gente. Seja bom para Deus, seja bom para os outros, para aquilo que as pessoas verão. E sabe, eu já vi gente dizer, não estou mais disposto, não acho que o cônjuge vale a pena. Se ele não vale, o nome de Deus sendo glorificado em vez de envergonhar, deveria valer. As pessoas seriam inspiradas, deveriam valer. Sabe, nós não percebemos que muitas vezes é um jogo de desgaste emocional explorado por Satanás para que você seja passivo e não lute. É possível viver a intervenção de Deus. E sabe, uma coisa era eu pregar, quando eu pregava essas coisas logo no início, que Deus falou comigo, as pessoas, está na lua de mel, é fácil falar isso. Hoje, 30 anos depois, eu digo, nós estamos na melhor fase do casamento. Outro dia um falou para mim assim, vocês ganharam na loteria. Acharam uma compatibilidade. Falei, meu amigo, eu e minha esposa, nós somos diferentes demais. Ela é surpreendentemente dócil e paciente. Eu acho que isso ajuda. Principalmente pelo fato de eu ser um colérico daqueles que sempre se irritou mais fácil. Mas nós dois entendemos que a gente tinha que ir para um lugar onde essas talhas de pedra tinham que ser mais cavadas. Onde a gente tinha que não apenas encher de água, mas criar o maior espaço possível, para que houvesse o maior volume possível de água. Porque se você é pouco talhado e bota ali meia metreta, 20 litros, você tem um milagre menor do que o que tinha 3 metretas, 120 litros. Quem está entendendo? Você pode ter 2 talhas cheias, mas um é muito pouco cheio porque ele não se deixou ser trabalhado. Agora, quando nós vamos entrando nesse lugar em Deus, é possível experimentar ações extraordinárias da parte de Deus. Eu me lembro de uma ocasião onde Kelly e eu tivemos muita discussão, não virava briga, mas a gente, discussão no sentido de ficava argumentando e não entrava em acordo. A maior reclamação das mulheres, os maridos normalmente o problema não é o que você fala, é como você fala. E às vezes eu dizia, eu tenho culpa de ter um pulmão forte. Mas não é apenas o tom da voz, né? É a forma, é a maneira. E para nós isso era algo comum. Eu dizia, meu amor, não adianta nada falar com a voz baixa, dócil, educada, e feito ninja, passar o bisturi por baixo, né? E botar as entranhas do outro para fora também. Né? Então não é só como, também é o quê. Eu dizia, mas também não é só o quê, é como. E a gente ficava nessa discussão um tempão. Eu lembro de um dia, nós chegamos numa casa fazer uma visita, portão eletrônico na época era novidade. Toquei o interfone, o irmão da casa falou, estou abrindo. E aquele portão abriu, eu fiquei impressionado, o portão abrindo sozinho. Aí um cachorrinho, filhotinho da casa, fugiu para a rua. Eu catei o bichinho antes que fosse atropelado.
Mas era fofinho. A família estava longe, abriram o portão, ainda não tinha chegado. Aproveitei o momento, estava só eu e a Kelly e o cachorrinho. Falei, eu vou ter uma bolinha de pelo tão fofa. E comecei a esculhambar o cachorro, mas com um jeitinho bonito, e falar. Minha mulher falou, pode parar que eu estou entendendo onde você vai. Eu falei, amor, é só o que, como fala. O que fala faz toda a diferença também. Não tinha jeito da gente resolver esse negócio. Mas um dia minha esposa, eu falei de uma forma acertada, sábia. A gente tinha um problema para resolver, porque além de marido e mulher, a gente trabalhava junto. E Kelly tinha tomado a decisão no departamento dela, que resolveu o problema do departamento infantil, mas criou problema para outros 3. E ela tomou a decisão sozinha, sem o presbitério. Falei, meu amor, nós estamos indo para a reunião. E lá, eu não sou o seu marido, eu sou seu chefe. Eu vou ter que corrigir o que você fez. Não leve no pessoal. Lembre que eu amo você. Mas eu vou ter que tocar no assunto na reunião e resolver o problema. Ela falou, que bom você falar isso antes, me preparar e fazer isso com tanto jeito dessa forma. Você podia fazer isso sempre. Ela falou, aliás, antes de corrigir, me ajudaria muito se você me elogiasse. Quando ela falou isso, eu já perdi a paciência. Falei, quando eu elogio você, eu não boto uma crítica no meio. Raramente você precisa ser confrontado ou criticado. O tempo todo você é louvável. E eu não tempero com algo. E no dia de chamar a atenção, ela falou, me ajudaria muito. Eu olhei para ela e falei, não me peça para praticar essa psicologia barata. Ela sabiamente ficou quieta, mas foi por disque denúncia. Dia depois eu estou orando, estava quebrantado. O momento perigoso é quando você está quebrantado na oração. Eu estava dizendo para Jesus, estou facinho. O senhor pode pedir o que quiser. O Espírito Santo falou comigo, você me acusou de praticar psicologia barata. Falei, nunca. A única vez que falei isso foi uns dias atrás para minha mulher, que queria que antes de eu confrontá-la, elogiasse ela. Ela é elogiada a maior parte do tempo. Me recuso a fazer isso. Eu falei, se você classificou o que sua mulher te pediu, de psicologia barata, você falou mesmo contra mim. Não tinha nada a ver com o senhor, é só com ela. Ele falou, vai ler Apocalipse 2 e 3. Eu já sabia o que tinha lá, as cartas às 7 igrejas da Ásia. Em todas elas, antes de confrontar, Jesus começa elogiando. Vamos tomar a primeira carta no início do capítulo 2, a igreja de Éfeso como exemplo. Conheço tuas obras, teu labor, tua perseverança. Suportastes provas pelo meu nome, não desfaleceste. Puseste a prova, se dizem apóstolos, não são, os achaste mentirosos. Ele fala da dedicação, do trabalho, da resiliência, do controle de qualidade. Aí em algum momento ele diz, mas como ninguém é perfeito, tem um negocinho aqui que nós vamos ter que arrumar. Tenho contra vocês, que vocês abandonaram o primeiro amor. Mas o fato errado não significa que está tudo perdido. Arrepende, volta à prática das primeiras obras. Nós podemos deixar isso bom. Mas deixa eu só te lembrar que também tens a teu favor, elogio de novo, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Meu pastor Abe Uber chama isso de efeito sanduíche. E diz que toda a correção devia ser como um hambúrguer, servido em 2 metades de pão. Pão, apreciação, antes e depois. Correção no meio. Eu falei um dia para ele, mas posso servir um hambúrguer triplo? Ele falou, caprichando no antes e depois, e sempre funciona. A gente foi revolucionário. A partir daquele dia eu chegava, meu amor, você é uma mulher tão incrível, tão extraordinária, que eu fico até constrangido de ter que falar o que eu tenho que te falar aqui agora. Não, pode falar, não, é sério. Eu ganhei na loteria. Você é fantástica, você é admirável. Ela dizia, estou pronta. Dizia, meu amor, eu precisava ter feito isso. Ela, pois é, foi mal. Está vendo como você é incrível? Já recebeu de coração aberto, já resolveu. Esse negócio passou a ficar tão fácil, que um dia eu fui elogiá-la por alguma coisa, ela falou, estou pronta, pode falar. Eu falei, falar o quê? Não, você não ia me confrontar? Não, só estava te elogiando mesmo. Por causa de uma direção do Espírito Santo. Eu não sei te dizer quantos conflitos nós deixamos de ter. Agora, quando você está lá com ele o tempo todo, e tem a ajuda dele o tempo todo, dá para ser algo diferente. Gente, potencialmente, todos nós temos nitroglicerina na nossa carne para criar confusão em qualquer relacionamento com qualquer pessoa. Mas quando as talhas estão cheias de água, Deus tem matéria-prima para transformar em vinho. Eu posso te dizer assim, diante de Deus, no temor do Senhor, que a melhor coisa depois de Jesus que me aconteceu foi meu casamento. E por mais que a gente saiba de todos os desafios, a gente tomou uma decisão, nós vamos manter essas talhas bem cavadas, cada vez mais. Nós vamos mantê-las sempre cheias de água. Nós vamos cultivar aquela presença que nós entendemos ser importante desde o início. Porque quando o Senhor está presente, isso faz toda a diferença. Sabe, se você não tivermos o entendimento de que esse Deus faz milagre em todas as outras áreas, começou pelo casamento, dizendo, se tem uma área que me importa, se tem um lugar para onde eu quero começar, é o seu matrimônio, nós não vamos ter fé para buscar a intervenção dele. Mas se nós entendemos a importância que Deus dá,
Porque alguns de nós nos achamos refém dentro de uma prisão. Casei sem saber qual era o nível de compromisso. Agora que eu descobri as letrinhas pequenas do contrato, que eu não li antes, não posso sair, deu ruim. Então, para a glória de Deus, eu vou sofrer aqui para sempre. Eu queria que se fosse para a glória de Deus, ainda valeria sofrer. Mas a boa notícia é que não precisa sofrer. Dá para viver um ambiente de transformação. É lógico que não depende só de um. Há situações, né, onde, infelizmente, a gente não vê as pessoas cooperarem com Deus, mas a gente tem que lutar mais, a gente tem que orar mais, a gente tem que crer mais, a gente tem que abrir um espaço para Deus fazer. Outro dia alguém falou, pastor, me ajuda. Eu estou perdendo meu casamento, é a coisa mais importante da minha vida. Se o senhor puder jejuar por mim, falei, vou fazer, filho. Era uma quinta-feira, falei, amanhã, sexta-feira eu começo. De sexta a domingo, 3 dias na água. Falei, mas tu vem comigo. Não, pastor, não vai dar como? Não, é que eu estou indo para a praia. Eu falei, quer saber? Que se lasque você, seu casamento. Ele, que isso, pastor? Eu falei, você acha que eu vou brigar por você, ficar 3 dias jejuando na água e tu lá passeando na praia? É a coisa mais importante para você e você não quer lutar, você quer terceirizar a luta. Eu falei, você quer a lei do mínimo esforço, filho. Provavelmente já foi isso que te encrencou, só vai te piorar. Deus abençoe seu divórcio. Não, pastor, me ajude. Se você vier junto, eu jejuo com você. Senão eu não faço mais. Não vou nem orar se eu não souber que você está orando. Porque as pessoas estão buscando, e depois ainda fala assim, não, mas eu busquei ajuda. Mas se de fato a gente se abrir, nós podemos. E eu posso te garantir, eu vou dizer, e nós veremos muitos milagres em casamentos e famílias, né? Há uma graça de Deus, há uma mensagem que é parte do DNA dessa casa, né? A gente não fala isso esperando apenas que você se esforce, manter, né, as aparências. É lógico que é um momento onde é um esforço, é um desafio, né? Essas diferenças vão continuar presentes. Com o tempo você vai aprender a lidar com elas, mas elas não desapareceram. Mas, gente, quando a gente está cheio do Espírito e da palavra, e se deixando ser talhado, esse ambiente, onde ele é o convidado para estar lá o tempo todo, não só na hora do aperto, vai fazer toda a diferença. Quem está entendendo, diga amém. Vamos ficar em pé. Eu gostaria de orar com vocês. Eu não consigo te explicar o quão importante foi para mim ter entendido isso com 1 mês e meio de casado. Fez muita diferença. Não estava faltando vinho quando eu entendi isso. Mas esse entendimento me ajudou a não precisar deixar o vinho acabar para buscar a ajuda de Jesus depois. Alguns de vocês estão aqui e nós chamamos os solteiros. Porque a melhor hora de se preparar para o casamento é antes de casar, não é depois. É lógico que você vai descobrir depois que nunca preparou o suficiente e tem que continuar aprendendo e crescendo. Mas a gente deveria procurar entender e aprender essas coisas o mais rápido possível. Quando Israel, meu filho, ficou apaixonado pela Priscila, minha nora, não foi só ele, a família inteira. Ela é uma mulher de Deus incrível, extraordinária, vem de uma família assim que é um exemplo para nós. Mas eu lembro que chamei meu filho e falei, filho, o mais extraordinária e crente que essa mulher seja. Não ache você que você não vai ter problema no casamento. Eu falei, eu sei, pai. Eu falei, você não sabe, você acha que sabe. Você não tem experiência nenhuma. Ele falou, pai, eu vejo você, a mãe. Eu falei, pois é, você sabe. Um homem, uma mulher de Deus que ama Jesus e de vez em quando, né, a gente consegue tirar o outro do sério. Eu falei, ela não é perfeita. E não existe gente perfeita. E se fosse, eu sei que tu não é. Eu também não ia deixar dar o troco depois dele esculhambar o pai e a mãe, né? Eu lembro que ele olhou para mim, sorriu e falou, pois é, pai. Mas de todas as imperfeitas, ela é a melhor. Falei, está no bom caminho. Já sabe que tem que trazer Jesus, já sabe com o que vai lidar, né? Mas ele falou, pai, são anos ouvindo você, a mamãe falar para os casais. Eu tenho certeza que não sei tudo, mas eu não estou entrando tão sem advertência como outros. Eu louvo a Deus por aqueles de vocês, seja aqui, seja por meio dessa transmissão, ou mesmo posteriormente, por meio dessa gravação, que se permitem aprender a entender. Mas alguns de nós, às vezes bate aquela tristeza, porque eu nunca entendi isso antes, porque eu não soube disso antes, por que é que eu não aprendi antes? Já dizia o ditado, não adianta só chorar o leite derramado. A gente tem que arrepender de todo o erro, mas sempre buscar conserto. E o ponto a ser discutido não é porque você não entendeu antes, é o que é que você vai fazer a partir de agora, com aquilo que você está recebendo. E você nessa noite não está recebendo só informação. Há uma graça de Deus sobre nós. Faz tempo que nós estamos planejando essa reunião, até sentir, entender qual deveria ser o momento, o timing da gente ministrar essas coisas. E eu creio que nessa noite, mais do que receber instrução,
que é lâmpada para os seus pés, luz para o seu caminho, vai te ajudar na caminhada. Você está num ambiente onde há graça de Deus para você. Eu gostaria que nós pudéssemos orar pedindo a Deus que nos ajude. Aqueles que ainda nem começaram o casamento, possam começar da forma correta. Aqueles que estão no início. E talvez, como eu e a Kelly bem cedo, não tínhamos vivido a falta de vinho, apesar de já ter descoberto nossas diferenças e o potencial explosivo da nossa carnalidade somado às diferenças. Mas você pode tomar medidas preventivas. Mas talvez você diga, não, pastor, meu vinho não acabou, mas olha, está no finzinho. Não importa onde está, sempre há espaço para que Deus age. Mas mesmo que tenha acabado, como foi nesse casamento. Ah, pastor, ali o milagre de Jesus foi salvar a festa. Não era necessariamente o matrimônio. Concordo que o relato é esse. Mas a Bíblia diz tudo que foi escrito. Para nosso ensino foi escrito. E se Deus se preocupa em salvar a festa, Ele não vai salvar aquilo que é mais importante, que é digno de festa. Então assim, algumas pessoas são peritos para achar desculpa que justifique incredulidade. Eu prefiro optar pelo caminho de fé. Pastor, mas e se a outra pessoa não quiser e não crer? Aí é outra conversa. Mas até que você lute o suficiente para que as vendas de cegueira espiritual caiam por terra, né? Para que haja um ambiente onde possa haver arrependimento, transformação. Não me diga que Deus não quer fazer. Muitas vezes nós jogamos em Deus a nossa missão e a nossa indisposição de lutar. Desde que começamos a igreja em Curitiba, isso não era novidade, continuamos aqui o que já tínhamos antes, há 20 anos atrás. Uma das coisas que minha equipe de presbitério mais me ouviu falar. Se algum momento o casamento não estiver bem, pare tudo e vá cuidar da sua casa. Nada é mais importante do que o seu matrimônio. Se em algum momento os filhos não estiverem bem, pare tudo. Depois de Deus, seu maior valor é a sua família. E sabe, nós não podemos dizer que acreditamos nisso. E quando as coisas estão difíceis, a gente não faz nenhum esforço para colocar o matrimônio em primeiro lugar. Essa própria disposição de agir dessa forma não significa que só com o nosso esforço nós vamos conseguir. Mas nós estamos declarando algo, nós estamos nos posicionando no lugar diante de Deus, dizendo, eu quero ser talhado. A gente tem mania de dizer que o problema é o outro. Mas o outro também acha que o problema é a gente. Eu tive uma vez em 30 anos, uma conversa, sentei com um casal, quero pedir ajuda. Falei, quem começa? O marido falou, ela. Essa mulher esculhambou aquele cara por 30 minutos, gente. Eu nunca vi alguém bater tanto, expor tanto o marido. Pensei, o que é que vai vir na réplica? Quando ela terminou, eu falei, o que você tem a dizer? Ele falou, nada. Falei, nada? Ele falou, o nosso problema é isso aí que ela falou. O problema sou eu. Essa mulher santa que não merecia alguém como ela na vida, como eu na vida dela. Eu falei, você está fazendo a média com ela? Ele falou, não, é isso mesmo. Gente, eu queria sair dali e soltar fogos. Eu nunca vi alguém dizer, pois é, o problema sou eu. Mas muitas vezes, isso é tudo o que alguém precisa para que Deus possa agir. Ali você não tinha só uma pessoa que estava nem aí para nada. Ele tinha entrado num lugar de consciência. O meu problema, eu enxergo com clareza na frente do espelho. Eu preciso me deixar ser trabalhado por Deus. E sabe, não existe casamento que não possa ser recuperado se nós praticarmos esses princípios. Agora, sem oferecer matéria-prima, sem se deixar ser cavado, insistindo em manter coração duro, nós não vamos ter milagre. Mas se vivemos milagre, não vai ser bom só para nós. Deus será glorificado. Pessoas serão encorajadas, a fé delas, né, será provocada e elas vão poder crer, porque elas vêm funcionando o Deus que nós anunciamos. Eu gostaria que você colocasse a sua vida diante de Deus. A menos que a gente tenha alguma direção específica, eu não vou chamar ninguém à frente. Primeiro, porque a ideia não é expor. Segundo, não é o fato de você vir ou não à frente que vai mudar. Mas um posicionamento aí onde você está, dizendo, Deus, eu preciso da sua ajuda, eu preciso voltar a cultivar a sua presença, ou passar a fazer isso. Não apenas no meu coração, mas na minha casa, no meu matrimônio. Eu preciso, de fato, cultivar a sua presença. Eu preciso entrar nesse lugar de entender a importância do que Maria disse. Façam o que Ele mandar. Não tem milagre que não dependa da sua obediência a Deus. E nós precisamos entrar nesse lugar. Se está na Bíblia é para ser vivido. Não, eu até sei que a Bíblia manda perdoar, mas não estou afim. E quer viver milagre? Então, talvez seja o momento da gente dizer, Senhor, eu preciso começar a arrumar isso aqui. Eu tenho um coração mais empedernido do que eu imaginava
Mas o Senhor prometeu trocar o coração de pedra pelo de carne. Eu quero viver esse processo. Eu quero ser cheio do Espírito Santo. Eu quero ser cheio da palavra. Mas isso não vai entrar na sua cabeça por osmose enquanto você dorme. Você vai precisar gastar tempo com a palavra. A palavra é um espelho, ela vai expor nossas falhas, mas também vai mostrar quem nós somos em Cristo, o que está à nossa disposição. Vai inspirar a sua fé. É o ingrediente que nós precisamos. Coloque sua vida diante de Deus. Talvez você diga, pastor, as coisas estão melhores do que nunca, mas tem espaço para melhorar. Talvez Deus incomode alguns de nós aqui presentes a orarmos por casais que não estão aqui e que estão precisando ir para a UTI urgentemente. Se você sentir algum impulso de Deus de interceder por alguém, não acho que isso é coincidência. Creia que é um impulso do Espírito Santo e obedeça a isso. Vamos orar por um instante. Do seu jeito, da sua maneira, eu pedi para você ficar em pé porque é hábito. A hora que eu vejo, já fiz. Ora como você achar melhor. De pé, sentado. Ah, pastor, eu quero ajoelhar aqui no meu lugar. Né? Pastor, eu sinto a necessidade. Quero ir aí na frente, ajoelhar? Pode. Eu não vou chamar ninguém como se vir dependesse disso. Mas que nesses próximos minutos de oração, a gente permita que algo seja liberado do céu sobre a vida da gente. Que haja despertamento, que haja entendimento espiritual, que haja algo mais do que só informação. Você recebe essa palavra? Comece a orar, a falar com Deus. Aí nós colocamos diante do Senhor cada vida aqui presente. Cada matrimônio ou futuro matrimônio aqui representado. Pai, nós sabemos qual é o teu plano e o teu propósito. Que o que Deus uniu, o homem não separe. Mas, ó Deus, nós sabemos que não se trata apenas de não provocar a separação, porque alguns vivem separados ainda que juntos. Nós sabemos que o Senhor quer que cada um viva o seu melhor. E nós oramos por isso, Pai. Nós oramos que o vinho não cesse, que se cessou, que haja intervenção, que haja milagre. E nós oramos não apenas pela manutenção do vinho dos primeiros dias. Nós oramos por aquele vinho novo que é muito melhor do que aquele que já tivemos. Mas nós oramos por um ambiente de intervenção divina. Nós oramos pelo sopro do Teu Espírito Santo nesse lugar. Nós oramos por um despertamento de fé. Nós oramos por um entendimento espiritual. Nós oramos pela aplicação personalizada da Tua palavra que só o Senhor pode produzir dentro de nós. Pai, nós oramos por cada família aqui representada. Clamamos, ó Deus, por milagres que não apenas nos remetam a um lugar de alegria e satisfação, mas que nos levem a um lugar onde mais do que isso, permite que outros sejam despertados a viver no mesmo. Que o Teu nome seja honrado e glorificado. Pai, nós oramos por casamentos, matrimônios e famílias que exaltem o nome do Senhor na forma como vivem. E que façam isso não apenas sozinhos, mas principalmente por cultivar a Tua presença e juntamente com ela as Tuas intervenções. Sopra sobre nós. Precisamos da Tua intervenção. Em diferentes níveis, em diferentes áreas, mas nós necessitamos. E nós clamamos o Teu toque, o mover do Teu Espírito. Nós clamamos que aquilo que o Senhor começou aqui agora não termine no final dessa reunião. Nós oramos não apenas que continue, nós oramos que o Senhor de fato aperfeiçoe, aprofunde, intensifique, que isso se torne progressivo para a glória do Teu nome. Nós oramos em nome de Jesus. Estende a Tua mão, Senhor. Toca cada um dentro da sua necessidade. Nós oramos que toda amarra do inimigo seja quebrada. Nós levantamos o escudo da fé contra todo dardo inflamado do maligno. Invocamos o Teu nome e a Tua intervenção. Mas honestamente, Senhor, temos produzido um prejuízo maior para os nossos matrimônios, nós mesmos, do que qualquer ataque do inimigo. Nós queremos nos expor para que o Senhor lide conosco. Nós oramos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se você crê, concorde, amém.